Filéu é uma palavra de origem grega que significa amor fraterno. E esse significado tem muito a ver com a cidade que vamos estudar hoje, que é a carta à igreja de Filadélfia. Muito prazer, se você não me conhece, eu me chamo Carlos Bernardo, você está no meu canal e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. Chegamos então ao 6º vídeo da série Cartas do Apocalipse. A igreja que vamos estudar hoje é a igreja de Filadélfia. Vamos falar tanto do contexto histórico da cidade, como do contexto da igreja também. Filadélfia era a mais nova entre as 7 outras cidades. Ela foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo, no reinado de Átalo II, por volta de 159 a 138 a.C. Essa cidade também estava situada num lugar muito estratégico. Como também na cidade de Tiatira, ali passava o correio imperial. Era uma cidade considerada como a Porta do Oriente. As pessoas conheciam também aquela cidade como a Pequena Atenas, por causa dos seus vários templos a vários deuses. A cidade era cercada por muitas oportunidades. No período em que ela foi fundada, a ideia é que ela seria uma porta aberta para a divulgação tanto da cultura como da filosofia grega. Filadélfia também era conhecida como a cidade dos terremotos. Era constante os tremores de terra. A história conta que os moradores mais antigos preferiam abandonar as suas casas e ir morar em barracas do lado de fora da cidade, porque era mais seguro do que ficar ali naquela terra que tremia, aquelas paredes que pareciam que ia desmoronar em cima dos moradores. No ano 17 depois de Cristo, aquele grande terremoto que a gente falamos da igreja de Sardes, quando bateu em Sardes, lá em Filadélfia, quase destruiu a cidade por completo. Agora, uma coisa muito interessante da gente saber é o nome da cidade. Você lembra que eu disse no começo, Filéus, né, que significa amor fraterno? Átalo II amava tanto seu irmão Eumênes que homenageou colocando o nome da cidade de Filadélfios, que significa aquele que ama o irmão. Mas Filadélfia passou por uma constante mudança de nome. Você se lembra que eu disse há poucos instantes que a cidade era castigada por terremotos? Em 90 depois de Cristo, houve um grande terremoto, a cidade foi completamente também destruída e foi reconstruída com a ajuda do Império Romano. E os moradores daquela cidade, tão gratos pelaquela reconstrução, resolveram homenagear a César e colocaram o nome de Nova Cesareia, em gratidão àquela ajuda que o governo romano deu para a cidade de Filadélfia. Só que mais tarde a cidade voltou a trocar de nome. Agora passou a se chamar Flávia, que era o apelido do imperador Vespasiano. Então você vê como ela foi rebatizada ao longo do tempo. E é bom guardar bem essas explicações, porque primeiro era uma porta aberta, passou por grandes terremotos, as mudanças de nome. Isso vai ter muito a ver com o que Jesus diz ali naquela carta escrita por João. Vamos então entender um pouco da história da igreja de Filadélfia. Mas antes, vamos ler o que está escrito na carta. Eu vou estar usando a tradução NVI. Diz assim o texto: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheça as suas obras, e eis que coloco diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Eu também guardarei na hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve e retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário de meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Bom, vamos falar um pouco da igreja. Segundo a narrativa aqui da carta, vai dizer que a igreja era uma igreja pequena em tamanho e também era uma igreja que não tinha muita força, mas era uma igreja que tinha muito poder. Era uma igreja que não tinha fama como as outras igrejas, mas era uma igreja que tinha vida em si. Os irmãos de Filadélfia, eles eram odiados pelo mundo, principalmente pelaquela classe que se dizia judeus. Provavelmente a perseguição que vinha ali da sinagoga era coisas do tipo: nós somos o povo de Abraão, somos o povo da aliança, somos o povo marcado, somos nós quem Deus ama, somos nós o povo que Ele escolheu para si. Mas Jesus vai mostrar na carta algo diferente. Jesus diz assim: eu vou mostrar para aqueles que se dizem judeus, que são da sinagoga de Satanás, eu vou provar para eles que eu amei vocês. Então você vê que Jesus vem enaltecendo ali o amor que ele tinha pelaquela igreja que era perseguida, que era provocada pelos falsos judeus. E foi para essa pequena igreja que Jesus disse assim: olha, em breve eu venho. Né? Vocês que são perseguidos, que têm pouca força, mas não negaram o meu nome, quando a tribulação vier sobre o mundo, eu vos guardarei. Em breve venho e guarde, né, o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então havia uma promessa para aqueles que eram fiel. Eles não tinham muita força, mas mesmo na sua fraqueza, eles não negaram o nome de Jesus. Mesmo no meio da perseguição, eles não negaram a fé em Deus. Aí Jesus falou: guarda o que tem, isso que vocês têm, para que ninguém tome a vossa coroa, porque em breve eu voltarei. Vamos partir agora já para o final da carta, porque essa carta aqui ela é interessante, porque ela não tem acusações, ela não tem defeito. Jesus só fala bem daquela igreja, né? Então tem agora a parte da promessa, e é uma coisa muito interessante, porque Jesus ele dialoga com aquilo que a cidade vivia. Ele fala numa linguagem que os moradores entendiam, porque conhecia a história da igreja. Então vai começar, da igreja não, a história da cidade. Então vai começar a falar sobre as promessas, né? Então aqueles que perseveraram, aqueles que não negaram a fé, esses teriam promessas da parte de Deus. O interessante é o capítulo 12, né? Para os que vencer. Olha que legal. Diz assim no versículo 12: farei de vocês, que os vencedores, né? Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus. Você lembra que a cidade era conhecida por seus constantes terremotos? E o pessoal saía da cidade com medo que ia desabar, aqueles constantes tremores de terra, casas balançando. Então a promessa é: aquele que vencer, eu farei coluna na casa de meu Deus. Então eles viam ali a cidade tremendo, e a promessa de Deus era o quê? Olha, permaneça firme, porque vocês serão colunas. Aqui não vai ter terremoto, aqui vai ter somente firmeza. Olha como que Jesus vai dialogar ali com a história da cidade, o que eles vivenciavam todos os dias. A segunda promessa, então, ela vai também no mesmo sentido. Jesus disse que vai dar um novo nome, vai escrever um novo nome. Você se lembra que eu disse que por causa dos constantes terremotos, aquela cidade de Filadélfia ela foi reconstruída, e cada vez que era reconstruída, ela era rebatizada. Então a promessa de Jesus era: eu vou dar um novo nome para vocês, vocês terão um novo nome, e esse nome será o meu nome. Ou seja, vocês não vão ficar trocando de nome mais. A cidade acontecia isso, e Jesus estava garantindo para ele que os vencedores teriam um único nome, não passaria mais de dono. Cada vez que a cidade era reconstruída, ela tinha um novo dono. E Jesus está dizendo: a partir de agora vocês são meus. A promessa de Deus é que nós teríamos o nome de Jesus, teríamos o nome como participantes e propriedade do próprio Jesus. Então aqui a gente consegue pegar os pontos principais, né? A cidade era uma porta aberta para a cultura e divulgação da filosofia grega ali na Ásia. E a gente vê Jesus dizendo: eis que eu coloquei uma porta aberta. Mas essa porta que Jesus coloca não é a porta para uma filosofia ou cultura grega, mas a pregação do Evangelho. Depois ele vai falar dos tremores daquela cidade, o que acontecia. Olha, vocês vão virar colunas
né? A cidade tremia muito, a garantia da coluna. E por último, a cidade que mudava muito de nome, Jesus disse: vocês vão ter um único dono e eu colocarei o meu nome em vocês. Então ele fala muito com a cultura ali daquela época. Então é muito interessante esses pontos que Jesus aborda, né? Os moradores conheciam a história e via que a história não era legal, um passado que passou por muitas coisas, e agora Jesus ele promete um futuro maravilhoso e brilhante para aquela igreja que não era grande, que não tinha muita força, mas que Jesus amou. Umas promessas muito gloriosas. Acredito que esse é o resumo então da carta de Filadélfia. Você já pode ler também essa carta, entendendo um pouco do contexto histórico, um pouco do contexto da igreja e de tudo que acontecia, certo? Que Deus abençoe a todos. Esse foi o 6º vídeo. Semana que vem tem mais. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau e tchau, tchau.